Redcast. Hoje a gente está em campo, fazendo uma visita em loco aqui na Uniswan. Estou aqui batendo papo hoje com a Bárbara, para a gente conhecer todo o trabalho que a Uniswan faz e principalmente como está sendo todo o suporte que a Uniswan tem dado para todas as crianças que a Curihet tem direcionado aqui para eles, tá? Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, vocês? Certinho. Bárbara, antes eu queria conhecer um pouquinho de você, da sua história. Eu sempre fico muito curioso sobre a história das pessoas, principalmente quando elas decidem se inserir no contexto de atendimento ao próximo, ao cuidado ao próximo, principalmente a crianças especiais, que aqui é o grande foco, atender pessoas com algum tipo de necessidade especial. Eu queria só conhecer um pouquinho da história da Bárbara. Eu sou Bárbara Santos, hoje eu estou professora responsável da pediatria na Clínica Escola da Clesan. Eu sou formada pela faculdade da Uniswan, eu sou formada há 16 anos, então eu sou coruja já há bastante tempo. Eu optei pela fisioterapia, eu tinha uns 13, 14 anos, Nossa. porque a minha mãe ela teve uma lesão na coluna, foi uma lesão muito importante. E eu percebia, né, já nessa fase, que ela só ficava bem o dia que o fisioterapeuta ia na minha casa. Era o dia que ela tinha alívio das dores, era o dia que a gente conseguia sentar ela na cama, era o dia em que a gente conseguia assistir novela com ela sentada no sofá. Os outros dias ela sempre chorando de dor, sempre reclamando e acamada. Então era um processo muito complicado. E aí, como eu já tinha, né, entre 13 e 14 anos, o fisioterapeuta ele começou a me ensinar algumas manobras. Então ele dizia: Bárbara, quando ela deitar, coloca a perninha dela assim. Quando ela deitar, coloca essa almofada. Olha, isso aqui é assim que você faz. E aquilo começou a trazer alívio para ela, né? Então eu falei: é isso que eu quero para minha vida. Né? E eu, enfim, fui buscar, entrei para a faculdade e de cara me apaixonei pela neuro. E aí os anos foram passando e eu decidi pela neuropediatria, que é o amor da minha vida, é aquilo que eu não largo de forma nenhuma. É me colocar no lugar daquelas mães e daquelas crianças e estar junto com elas e conviver com as famílias é o que me traz o fogo da profissão há 16 anos. A gente cheguei um pouquinho mais cedo aqui, a gente foi conhecer todo o espaço e foi legal que todas as crianças que chegavam eram recepcionadas pela Bárbara e eu vi que todas as crianças são recepcionadas por você e elas todas chegam muito felizes em serem atendidas, recepcionadas aqui. E é interessante, né, porque a gente vê muitas pessoas quando falam, vou no médico, vou no tratamento, fazer fisioterapia. Não é algo que deixa a gente extremamente feliz, mas eu vi um garotinho chegando, flamenguista, chegando ali, correndo, feliz, contente, te abraçando, e você vê que aquele é um momento de felicidade para ele muito grande. E é legal a gente, quando cria um ambiente, mesmo que a gente vai ter cuidados, e a gente sabe que a fisioterapia é um esforço grande para alguém que tem algum tipo de dificuldade de ser tratado, e mesmo com aquelas dificuldades que ele vem a ter no tratamento, ele está feliz. Isso acho que fica muito mais fácil o tratamento nesse momento, né? Sim. A gente tenta tratar sempre, não só a criança, a gente faz um combo, então a gente trata a família inteira. Na pediatria você não tem como separar, né? Eu vou tratar somente a criança, mas a mãe, o cuidador, ele não vai ser cuidado. Então a gente cuida de todos. Nós temos muita confiança dos cuidadores, dos pais, as pessoas que trazem as crianças pra gente. Como a mãe flamenguista chegou, me entregou e estou indo na lotérica. Então existe essa questão, eles confiam muito. E a gente tem sempre uma conversa, a gente tenta interagir sempre com a família. Então uma coisa que é muito importante pra gente é desmistificar essa questão da saúde, o jaleco branco,
né, o setor de atendimento. Então a gente tenta sempre quebrar esse paradigma, levando isso para a família, sempre com a seguinte frase: aquilo que não é negociável, ele não pode ser colocado em pauta como sendo moeda de troca. Então você não pode falar para a criança, ou não deve falar para a criança, né? Você não vai comer, eu vou te levar ao médico. Você não quer comer, eu vou te dar um remédio. Porque o dia que essa criança tem que tomar o remédio, que ele tem que ir ao médico, ele se pergunta: tô doente, tá doendo, não tá legal. Por que eu vou ser castigado? Porque médico é castigo. Se ele não faz, ele vai ao médico. Então, aquilo que não é negociável, então médico, remédio, escola, isso não é negociável, isso é obrigação, né? E então isso não pode ser moeda de troca. E a gente começa a passar isso para as mães: olha, moeda de troca não. Então, aquilo que você não pode... Você pode negociar fisioterapia? Não. Então, não diga isso. E aí, quando as crianças vêm, eles vêm entendendo que eles estão num ambiente seguro, que eles estão num ambiente onde eles vão ser cuidados, onde eles vão ser tratados, e que as pessoas que estão ali são pessoas que não vão fazer mal para eles. E aí, eu acredito que seja por isso. Eles chegam bem felizes É muito legal isso. Você me fez lembrar agora, quando eu era mais novinho e eu tinha que tomar vacina, alguma coisa, ó, vai tomar injeção, vai tomar injeção. É meio que o terror era tomar injeção. Eu tinha um pavor de tomar injeção. E é verdade, a gente acaba tomando pavor daquele ambiente por conta de algumas coisas, trocas que são feitas, né? A gente é criança, é bacana. Hoje aqui a gente falou sobre as crianças que estão sendo atendidas, e você também falou comigo algo que eu achei muito interessante sobre o atendimento. A gente não pode tratar a criança como a gente trata o adulto quando a gente vai falar do atendimento. Você fala assim, a gente precisa demonstrar que a gente está sentindo também a dor que a criança está sentindo, se colocar realmente naquele lugar. Não demonstrar, a gente tem que sentir aquela dor da criança, que é diferente do adulto. E a gente até falou, o adulto quando está com o dedo machucado, vai lá, ele sabe que vai doer e o médico vai curar e pronto. Mas a criança é diferente. Me explica um pouquinho melhor sobre isso, que é até interessante a gente absorver um pouquinho desse conhecimento no nosso dia a dia, até para cuidar das nossas crianças, né? E eu tive uma situação que a Luísa estava com uma assadura e eu fui cuidar dela. Eu senti a dor que ela estava sentindo, que imagina, tadinha, ela está assada ali, está sentindo dor, mas nem sempre a gente no cuidado no dia a dia a gente tem noção da dor que o próximo está sentindo, principalmente quando é criança, né? Sim. E aí, mais uma vez, fazendo uma analogia, né? Quando a gente fala de criança, ou quando a gente fala de um indivíduo que é hipossuficiente, né, ele não está respondendo por ele, ou ele não consegue responder por ele naquele momento, não só se colocar no lugar dele, mas tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo. Então, se eu fosse uma pessoa acamada, que naquele momento eu não conseguisse falar o que eu estou sentindo, será que eu gostaria que alguém colocasse uma mão gelada em mim, sem me avisar que aquilo está gelado? Né? O que eu sentiria? Então, é se colocar no lugar do outro o tempo todo. Existe uma educação que é uma educação gentil. Então, a gente precisa ser gentil com o outro e a gente precisa pensar nessas pequenas gentilezas, né? Há um tempo atrás eu assisti uma palestra que para mim ela ilustrou muita coisa, e a palestrante ela dizia o seguinte: se você está num local e você derruba um copo, você, Luiz adulto, né? E você derruba um copo, quem briga com você? Porque aquele copo caiu no chão porque ele quebrou. Vai vir alguém, ou você mesmo vai levantar e vai limpar, não é isso? Mas se uma criança derruba um copo, você não para. Você bateu porque você não para, tá vendo? Você tá quicando, você tá mexendo o braço, você tá isso, você tá aquilo. Caiu, quebrou. Então, é uma coisa que, se é com um adulto, é muito diferente. Mas quando é com a criança, a coisa é uma explosão. E a gente precisa entender que a criança também é um ser humano. A criança também sente. Ela também pode ter esbarrado sem querer, assim como o adulto esbarrou. Né? A coisa também vai doer nela, assim como dói no adulto. Não é frescura. Então, a assadura da sua filha dói tanto quanto a assadura de uma outra pessoa que tenha 30, 40, 50 anos. Só que ele vai relatar de forma, isso está doendo, isso está ardendo, e ela vai chorar.
E aí o choro é uma coisa que acaba trazendo uma irritabilidade para quem está tentando fazer, porque, eu estou tentando fazer o bem, você está chorando, e a gente acaba não entendendo aquilo, mas a gente precisa ser gentil e entender que aquilo é um processo doloroso para todos, né? E tentar sempre explicar, levar em consideração, porque a gente pensa muito nas nossas crianças atípicas, a gente não pensa na questão cognitiva. E quando a gente pensa no cognitivo deles, a gente não sabe até onde esse cognitivo vai. Então a gente não sabe até que ponto realmente aquilo está sendo absorvido, entendido, compreendido, fixado. Então a gente não tem muito essa noção. A gente só tem essa noção a partir do momento em que eles fazem uma repetição. E a gente fala, nossa, aprendeu. Né? Porque até então a gente não consegue ter muita certeza de muitas coisas. E a gente precisa pensar sempre que a coisa está sendo absorvida, a coisa está sendo fixada, né? Então, falar, olha, eu vou passar essa pomada e você vai melhorar, eu acho que é o mínimo. Não é simplesmente tirar a fralda e passar a pomada. Entendi. Sabe? Então é avisar, é ser gentil, é mostrar, olha, isso vai acontecer por causa disso. Mas você está conversando com uma pessoa que não te entende. Eu estou conversando com uma pessoa. Não. Pela essa sensibilidade a mais que a gente acaba exercitando, tanto que às vezes a pessoa tá comigo lá, tá lá em casa e nossa, a Luísa ela tá aqui, será que ela tá com fome, tá com sede? Não, não tá. Eu sei quando ela tiver, ela vai fazer isso, exatamente isso. E aí depois de um tempo ela faz exatamente o sinal, sinaliza exatamente o que ela quer. Claro que cada criança é uma criança, se comunica de uma forma, mas quando você desenvolve essa sensibilidade um pouco maior, você consegue se comunicar, sentir um pouquinho do que a pessoa está sentindo. Isso vem através de observações, né? Exatamente. Então é você sentar, observar e mais uma vez se colocar no lugar dela. Né? Então isso é extremamente importante. Sem isso a gente não consegue entrar nesse mundo atípico. Verdade. Aqui, Bárbara, hoje na Uniswan, quais atendimentos vocês estão fazendo? Nós temos a fisioterapia, e aí na fisioterapia nós temos as especialidades de trauma por ortopedia, cardiorrespiratória, neuroadulto, atenção básica, e nós temos a pediatria. Farmácia. A farmácia ela trabalha com orientação medicamentosa, prevenção de hipertensão arterial, trabalha com pacientes que já têm o diagnóstico de diabetes. Nós temos a enfermagem, que trabalha com a porção de curativos e algumas outras necessidades da enfermagem. A nutrição que é destinada a crianças acima de 6 anos e os demais públicos. E o SPA, que é o Serviço de Psicologia, que também trabalha com crianças a partir de 6 anos, né? E os adultos, geralmente a gente encaminha os familiares para o SPA. Nós temos a faculdade de odonto, começando agora, já temos laboratório, mas ele ainda não está vigente, a gente ainda não tem turmas em estágio, mas já existe no prédio e já é um projeto futuro. Entendi. Hoje na fisioterapia, assim, eu vi que tem a fisioterapia infantil, tá? E tem também de pessoas, de adolescentes. Como é que é dividida a fisioterapia aqui? Qual a idade das pessoas? A fisioterapia, na pediatria, a gente vai até 18 e depois de 18 anos passa para fisioterapia adulto, né? E aí, no meu caso, que geralmente eu cuido das crianças que são crianças atípicas, ela passaria para neuroadulto. Mas aí nós temos algumas crianças que têm outras questões, não necessariamente crianças que sejam neuroatípicas, né? Nós temos crianças com questões ortopédicas, questões reumatológicas, e aí a gente vai distribuindo essas crianças a partir de 18 anos. O setor adulto, ele atende então de 18 até a melhor idade, que é quando a gente indica para a UNAT, que é um outro setor, também coordenado por um fisioterapeuta, que é a professora Madalena, e ela trabalha com todas as pessoas com mais de 65 anos. Quando a gente estava conversando um pouquinho, a fisioterapia ela tem um gasto de energia muito grande quando a pessoa está praticando, fazendo. E tem a parte da nutrição. As duas precisam caminhar juntas.
qual a importância da questão da nutrição para a questão da fisioterapia? A fisioterapia, ela tem um gasto energético, né? Porque o paciente ele vai fazer exercício, ele vai ser manipulado, então existe um gasto energético. Dependendo da condição do nosso paciente, no caso das nossas crianças que são atípicas, elas têm geralmente problemas de espasticidade, elas têm um problema de hipotonia, então a gente precisa organizar e andar junto com a nutrição para que ela tenha, se ela não está conseguindo ganhar músculo, ela precisa de uma nutrição que seja um pouco mais proteica, e isso a nutrição é que vai orientar. Se a gente tem uma criança, como é o caso de alguns dos nossos pacientes, que são pacientes que têm GTT, a alimentação é feita em casa, pastosa, né, e administrada para essas crianças, mas elas estão com sobrepeso importante. Então são crianças que às vezes não conseguem ganhar um movimento ou não conseguem evoluir muito bem no tratamento por conta do sobrepeso. Então a nutrição entra mais uma vez já com uma dieta, ensinando essas mães ou protocolando ali para elas um regime mesmo, né? Uma forma como essas crianças devem ser alimentadas, a orientação alimentar para essa criança também. Às vezes crianças de GTT, a mãe chega, é muito recente a colocação do bottom, então elas ainda têm algumas dúvidas, e aí a nutrição entra também para fazer essa orientação da família. Então a gente tem que andar junto. É importante, por menor que seja o movimento, que a gente acha que o movimento é pequeno, é extremamente, tem um gasto calórico e energético muito grande, né? Às vezes a gente vê a criança dando um passinho, um movimento menor que seja, mas está tendo um gasto de energia ali, porque ela não gasta só energia só com o movimento, ela está se concentrando para fazer aquilo, isso tem um gasto energético. Porque às vezes a gente se preocupa muito com uma parte e acaba negligenciando a outra. Então as duas é importante. Até você falou do sobrepeso, também tem a questão da falta de ganho de peso, né? Assim, que é importante também. Então, quando a gente vê muitas meninas com síndrome de Rett, eu tenho uma amiga querida que recentemente a filha colocou a GTT, e como ela ganhou peso, a gente vê que ela assim, ela estava realmente precisando daquele tipo de cuidado, porque ela não estava ganhando peso, e por mais que ela, de repente ela não estava absorvendo também, não sei exatamente, mas poderia não estar absorvendo bem algumas terapias por conta do gasto calórico que ela estava tendo, de repente mais excessivo do que ela estava conseguindo ingerir de alimento, né? Então isso pode acontecer também. Sim, com certeza. E uma outra coisa também que a gente bateu um papo antes, a importância da família em relação aos atendimentos, ao tratamento. O quanto é importante a família também ela fazer parte desse tratamento. A família, ela é fundamental, porque a gente está falando de um hipossuficiente, né? Não é uma pessoa que acorda e fala: hoje eu tenho fisioterapia e eu não vou faltar. Então a gente precisa dessa adesão, a gente precisa que a família esteja comprometida. A fisioterapia ela acontece uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes na semana, mas é um período de 1 hora. As outras 23 horas essa criança está com a família. Então é uma orientação de postura, é uma orientação às vezes do layout do parto da criança. Né? Ah, ele só olha para a direita, tá bom, então vamos trocar esse berço. Vamos colocar esse berço do lado contrário e a televisão do lado esquerdo para que ele olhe do lado esquerdo. E aí a família ela vai aderindo a esse tipo de coisa. Para onde fica a porta? Por onde que você fala com ele? Ah, fica para cá, então gira a cama. Né? E a gente vai, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e a família vai aderindo. Nós temos um pacientezinho aqui, ele chegou, que veio do projeto, ele chegou com uma escoliose muito importante. E só de posicionar ele no colo de uma forma diferente, a gente já viu a diferença. A gente já conseguiu mensurar e já diminuiu muito, né? Então, a família vindo e a família conseguindo aderir, conseguindo entender que a nossa equipe tem 1 hora com a criança e as outras 23 é com eles, sabe? Quando a gente chama uma mãe e fala assim: coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. E aí a mãe coloca, agora aperta, é assim que você faz. E ela vem, ela faz, e aí quando chega em casa,
ela tira uma foto e aí ela manda e elas falam, olha, Bárbara, como eu tô fazendo. Legal, então legal. isso é muito legal, uma maneira de dar o banho, a forma de trocar a fralda, isso tudo vai nos ajudando muito. Porque você tem que configurar a sua vida, a sua casa para uma nova realidade. Eu antes, né, quando eu e a Raquel, a gente não tinha filhos, a gente tinha a casa configurada de uma forma. Então era cristal para tudo quanto é lado, vidro de um lado. Quando a gente chegou a Lulu, a gente já teve que tirar os vidros, né? Quando chegou o Lourenço, acabou. Né? Então a árvore de Natal, que era de 2 metros em casa, ela não pode existir mais porque todo mundo quebra. Então, e a gente também preocupado muito com a questão de mobilidade da Luísa em casa, a gente optou por ter menos móvel na sala para que ela possa ter mais mobilidade circular, porque a gente tinha uma mesinha de centro e ela se machucava, aí ela evitava de passar naquele ambiente porque ela ia se machucar. O tapete no meio da sala eu tive que optar de tirar porque ela tropeçava no tapete e volta e meia cair. Então a gente vai tirando, a gente não é tirando, a gente vai configurando a casa para que ela realmente tenha ganhos, senão se começar a fechar muito ela no ambiente, ela acaba não tendo ganhos. E eu tenho, uma vez eu me lembro com a Raquel, conversando com ela, a Luísa foi crescendo, vai ficando pesada, e a gente falou, vai começar a ficar difícil de levar a Luísa para os ambientes, porque ela caminha um pouquinho, ela cansa, então tem que sentar, então a gente tem que optar por uma cadeira de rodas. Eu sempre fui muito resistente, não porque eu tenha nada contra a cadeira de rodas, mas eu fui resistente por eu de repente me acomodar com aquela situação. Porque poderia eu muito bem pegar ela, tirar da cadeirinha do carro, botar na cadeira de rodas e não caminhar com ela. O ponto que ela não consegue caminhar mais, eu carrego ela no colo. Eu gosto de ter esse esforço adicional para que ela não perca a mobilidade, porque é uma das grandes preocupações que as pessoas, principalmente com síndrome de Rett, têm. Então, perde a mobilidade. Então, é importante que a gente também se esforce um pouquinho mais com algumas situações, se organize, ou a reconfigurar a casa, você também não limitar, não consegue andar mais, a gente já agora não se esforça. Você me falou também que tem uma menina que tá do projeto que está começando a dar alguns passos, não foi isso? Sim. Ela chegou, ela só conseguia se arrastar, né? Então ela ficava sentadinha e ela ia se arrastando. E ela começou com a gente agora em março. E ela já está ficando em pé. Ela já tem uma marcha lateral. E ela já está começando a fazer uma marcha anterior com o andador. Olha só. Né? Então já tá bem bacana. E a mãe fala, agora eu não aguento mais. Não aguento mais. Ela pega no sofá, ela se puxa, quando eu olho ela já tá longe. Olha que máximo. É impressionante o que, assim, claro que a fisioterapia pode fazer, mas o que, assim, acho que o trabalho de vocês ele vai muito além do que só uma horinha aqui. É ensinar os pais, os familiares, de como conviver o dia a dia, quanto você pode contribuir para a evolução das crianças. Das crianças, né? com certeza. O que, assim, você falou sobre a síndrome de Rett. Você, antes do projeto, você conhecia um pouquinho de síndrome de Rett, Sim. mas você me falou algo que eu achei, assim, que é algo que me impactou muito, que é o que eu mais esperava que fosse acontecer quando a gente começou esse projeto, mas eu não precisei nem perguntar o que você falou. Me fala um pouquinho do que você conhecia de síndrome de Rett e o que aconteceu depois. A síndrome de Rett, eu conhecia ela por já ter atendido um paciente, mas ela é uma síndrome rara, a gente não é divulgada. Então, eu conhecia um pouco por já ter atendido esse paciente, mas ela não fazia parte da minha, como docente, ela não fazia parte do meu quadro de aulas. E depois que a gente entrou no projeto, e o projeto, né, iniciou esse semestre com a gente, ela hoje faz parte, então os meninos da nossa equipe, né, os alunos, eles têm uma aula sobre síndrome de Rett, e depois a gente tem a prática com as crianças que estão vindo pra gente. E agora, para a nossa primeira avaliação do semestre, eles já fizeram um seminário sobre síndrome de Rett.
E é algo muito... É bonito de ver o crescimento, né? Porque a gente fala de uma síndrome que eles falam, mas professora, como é isso? Eu nunca vi. E aí quando eles chegam e a criança chegam para eles, mas eles falam, mas é assim? É assim. E aí quando eles estudam um pouco mais para apresentar um seminário, aí eles falam, professor, agora eu entendi o porquê que a Manu faz isso. Agora eu entendi o porquê que a outra criança faz aquilo. E aí eles vão entendendo e a gente vai crescendo junto nessa questão do conhecimento, né? E voltando no assunto família, é muito enriquecedor quando a família ela realmente adere, porque a gente às vezes não tem noção do quanto a família estuda sobre o quadro daquela criança. Então a gente tem mães que sentam para fazer uma avaliação e elas dão uma aula. Elas falam, meu filho é assim, 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 com tantos meses, depois. E elas falam, e assim, e ela tá fazendo 3 anos, e daqui a 2 anos pode ser que, sabe? E elas trazem todas as informações, e informações muito ricas, muito, muito, muito. A gente faz um round, deixa a mãezinha sentada ali, e elas falam, e o quanto também é importante elas sentirem que estão sendo envolvidas. Né? Porque elas têm todo aquele conhecimento para cuidado das crianças dela, mas é um conhecimento guardado. Então, quando elas entendem que elas estão colaborando, não só com o tratamento, mas com uma formação, no atendimento da sequência ela traz uma outra informação. Ah, que legal. E aí a gente vai sempre conversando, então é um crescimento de todo mundo. E eu fiquei com uma curiosidade quando a gente falou agora que está na sua grade curricular, a questão da síndrome de Rett. Quantas pessoas, mais ou menos, para ser exato, são formadas aqui na Uniswan? Por ano? Por semestre. Por semestre. Eu não tenho esse mais ou menos exato. 10, 20 pessoas? Eu chuto para você assim 100. 100 pessoas por semestre. Ou mais. Eu realmente não desconheço esse número. Mas são muitos. E só no estágio 2 hoje, nós temos, que são alunos formandos, nós temos 38 alunos. E aí nós temos alunos que estão fazendo o estágio em CTI, que são alunos que estão fora, que deve ser mais uns 20 e poucos alunos. E a gente tem alunos que já passaram pelo estágio e ainda estão cumprindo matéria. Então, quando a gente fecha tudo, deve dar aí 100 e pouquinho. Então, a gente começou o projeto no início desse ano, né? A gente estava tendo o primeiro semestre falando um pouco mais da profissionais de síndrome de Rett. Então, pessoal, já se prepara que a gente já tem mais 100 profissionais de saúde que saibam o que é a síndrome de Rett. Que é um dos grandes desafios nossos, por isso que a gente é tão empenhado e dedicado a falar sobre síndrome de Rett, pela dificuldade, não só de as pessoas que não são profissionais da área de saúde, mas de outras pessoas saberem o que é síndrome de Rett. E eu, por muitas vezes, fui levado em alguns médicos que eles não sabiam o que era síndrome de Rett, que é até compreensível, porque a gente tem mais de quase 7.000 doenças raras, e falar de uma síndrome tão específica é difícil, mas hoje a gente ter o sentimento que a gente vai ter mais 100 profissionais sabendo o que é síndrome de Rett, isso já dá um acalanto pra gente, aquece o coração, e a gente fica assim, possivelmente tanto eu como pai da Lulu, como outros pais e mães vão levar os filhos no médico e vão ver médicos cada vez mais preparados para falar de síndrome de Rett. Sim. Bárbara, muito obrigado assim, pelo todo o carinho e dedicação que vocês têm com a gente, com as crianças que a gente tem pedido o apoio, o tratamento, e todas as outras crianças que eu vejo o carinho que você tem, eu fico encantado, assim, é muito legal ver que a pessoa, ela não faz aquilo só por uma questão, assim, é por amor, não tem uma questão financeira ali. Eu fico lendo muito sobre saber o propósito da vida, sobre entender. Eu ainda estou buscando o meu propósito, e a gente, quando vê que algumas pessoas já têm um caminho assim muito mais
definida, assim. Eu vejo que você está muito, se encontrou, eu fico muito feliz e eu vejo você feliz, eu vejo as pessoas ao seu redor felizes, isso me deixa muito feliz em ver, tá? Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos também a parceria de vocês, é muito importante, né? Não só pela formação, por todo o conhecimento que é agregado, mas esses braços que a gente consegue ter, essas parcerias que a gente consegue fazer, então isso é muito importante, a gente agradece também que vocês estejam com a gente. Então, pessoal, muito obrigado, deixe seu comentário, curta, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas para que a gente consiga levar cada vez mais informação para as pessoas.